Ei, gente, eu vim aqui falar do teste de DNA de ancestralidade da Genera, que eu adquiri na Black Friday recentemente. E como eu tô bastante ansiosa e eu já mandei a amostra, né, pro laboratório, pelos correios, eu resolvi fazer esse vídeo falando, assim, da minha expectativa em relação à minha ancestralidade, baseada nas pesquisas que eu fiz da minha família. Eu tenho, assim, uma noção mais ou menos da minha ancestralidade, e eu tenho mais ou menos uma noção de proporção também. Então eu vou ler aqui, tem uma colinha. E eu vou falar porque quando o meu exame chegar, eu quero comparar essas duas. O resultado com a minha noção, assim, né? Com a minha expectativa. Ó, eu acho que eu sou de 60 a 70% portuguesa ou espanhola, né? Geralmente vem Portugal e Espanha. De 17 a 30% africana. Eu imagino que a Nigéria, Angola, Etiópia, Cabo Verde, não sei. Eu sou do Sudeste, né? Então, como uma pessoa do Sudeste, eu não pesquisei direito quais povos africanos tiveram maior incidência na minha região, que é Minas Gerais e minha mãe é do Espírito Santo. Meu pai é de Minas e minha mãe é do Espírito Santo. Eu não pesquisei, deveria, né? Mas eu chutei, assim, esses povos que eu, de certa forma, me simpatizo e gostaria, assim, de saber que eu tenho o DNA compartilhado com pessoas que vivem lá. É de 5 a 8% indígena América do Sul, de 5 a 8% italiana, menos de 8% norte da África, que no caso seriam os mouros, né, que tá aí no DNA dos portugueses. Menos de 3% judeus. Eu coloquei esse índice bem baixo, mas talvez tenha até um pouquinho mais, pelas histórias, pelo meu sobrenome também, que é Barbosa e Cunha, que são sobrenomes geralmente que foram muito usados pelos novos cristãos, pelas minhas pesquisas. E menos de 3% Ásia, Japão, China, Coreia, que é meu sonho de consumo, assim, adoraria, ficaria muito feliz em saber que eu tenho alguma ascendência, algum ascendente que foi asiático, né? Tudo bem que a história não é tão, pode não ser tão interessante, né? Porque provavelmente se eu tenho essa ascendência asiática é de algum português. E aí a gente já sabe, né, o que os portugueses o que aconteceu em relação a Portugal e Japão, né? Que os portugueses estavam escravizando sim os japoneses. Tem uma matéria que saiu recentemente na BBC e fala bastante sobre isso, né? Mas de qualquer forma, a gente sabe que os povos eles são construídos assim, né? As sociedades, muitas sociedades são construídas de uma forma nada romantizada, né? Nada bonita do jeito que muitas vezes nossas famílias nos contam, principalmente quem é descendente de indígena. Na minha família, por exemplo, tem o caso de uma indígena, ela foi batizada com o nome de Virgínia e ela morreu sem saber aprender o português. Então ela era minha trisavó do Espírito Santo. Minha família fala que ela era do povo Puri, mas não dá pra saber porque ela não aprendeu a falar português. É, E assim, é muito triste, né? Infelizmente, muito triste, que a gente sabe que isso aí é sequestro, estupro, né? Foi claro que foi contra a vontade dela. Nem em português ela falava direito como é que ela ia dar consentimento de que ela queria sair da aldeia dela e casar com um homem que não era da aldeia dela, né? E assim, é claro que essas percepções eu cheguei por pesquisas mesmo históricas em relação ao Brasil, porque o que minha família quer contar é outra história, na verdade. Né? Falar, foi laçada, sua avó foi laçada. Mas como assim laçada? Que história é essa de laçada, né? Ah, porque eles casaram e tiveram filhos, né? Assim, a pessoa que laçou, sabe? Umas coisas assim. Bom, então é isso. Eu procurei bastante vídeos de pessoas que tivessem um fenótipo, assim, parecido um pouco com o meu. Achei poucos, porque eu sou parda. Eu vi mais de pessoas brancas e pessoas negras. Pessoas pardas, assim, bem multiétnicas. Eu quase não... Eu vi alguns, assim, mas mais ou menos, não tinham tantos. As pessoas falam que eu pareço com indianos, com as indianas, falam que eu pareço um pouco árabe, porque eu sou bem peluda, eu tenho essa sobrancelha, assim, que eu acho que é dos portugueses, né? Eu tenho costeleta também. Tem muito pelo no braço, que é uma característica dos povos mediterrâneos, não dá pra ver, né? Mas eu tenho bastante. Que é dos povos mediterrâneos. Sou bem cabeluda também, né?
Algumas pessoas falam que eu pareço um pouco asiática. Eu estive no Japão em 2017, falavam que... Alguns asiáticos perguntavam se eu era asiática, falavam que eu parecia da Tailândia, um pouquinho da Tailândia, ou não, da Indonésia, desculpa. Falavam que eu parecia um pouquinho com as meninas da Indonésia, assim, que dava pra confundir um pouquinho. Mas a maioria achava que eu era ocidental mesmo. Talvez americana, mas aí quando eu falava que era brasileira, perguntava se eu era descendente de japonês, porque o índice de brasileiros no Japão que são descendentes de japonês é muito maior do que os que não são, né? Bom, então é isso. Tô ansiosa. Até mais.